Ok. Tenho aqui nas minhas notas. Eu tenho algumas informações que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou deixar aqui o chat aberto para ver esses comentários. Sobre a violência policial, por exemplo, e o racismo. Não é fácil achar informações claras e precisas. Mesmo na minha jornalística, existem informações, mas muitas são pouco claras ou, ou que não ilustram bem a realidade. E isso também é muito triste. Deveria ser muito fácil achar informações em jornais que se declaram ainda como liberais ou que supostamente defendem a ideologia de igualdade, etc. Deveria ter mais informações, deveria ser mais fácil acessar a essas realidades, mas não é assim. Então, esse de um jornal que não é do Brasil, ou melhor, que eu achei um jornal que não é brasileiro, tem uma corresponsal aqui no Brasil, mas ele não é, ele é estrangeiro, se chama Foreign Policy, que significa políticas estrangeiras. E ele começa falando sobre, na hora de falar sobre violência policial, ele começa falando sobre o período do branqueamento, sim, para dar um contexto histórico, ele faz isso, de como, e cita aqui uma historiadora, especialista em relações étnico-raciais, que ela diz: estava sendo gestada uma ideia de nação na qual o ser humano negro é indesejável e descartável. Algumas informações. Isso é de 2018, 2019. 2019. No Rio de Janeiro, houve 1.075 vítimas que a polícia matou só no Rio de Janeiro, em 2018, das quais 80% eram negras. Então, a polícia matou 1.075 pessoas e 80% em Rio de Janeiro. 80% eram negras. A nível nacional, das pessoas que a polícia mata, 75% são negras em todo o Brasil. Isso é o dobro das mortes praticadas pela polícia nos Estados Unidos, no mesmo período. O ano passado, quando aconteceu a morte de George Floyd, que houve um grande movimento por causa disso, que ajudou, foi muito válido para o movimento negro ao redor do mundo. Muitas pessoas no Brasil se sumaram a ver a realidade do racismo estrutural na polícia nos Estados Unidos, ao hashtag, a se mobilizar pelas redes sociais. Mas a realidade, provavelmente não sendo cientes de que no Brasil a violência policial contra pessoas negras é muito maior, é o dobro do que nos Estados Unidos. Aqui está dando um dado de 73% dos casos de estupros são de mulheres negras. Um dado bem forte também. Bem, dava uma informação bem interessante esse site que falava a primeira instituição policial criada no país, militar, foi no Rio de Janeiro, em 1809. E para que se levantou essa instituição policial? Isso foi porque Dom João VI e sua corte vieram para o Brasil e porque havia um pânico generalizado entre as elites das Américas com medo de que o haitianismo se disseminasse. O que era isso, o haitianismo? O Haiti foi o primeiro país da América em fazer perdão, foi o primeiro país, sim, da América em fazer uma revolução, e sendo um país de pessoas negras, e
acabar com a escravidão. Então, a primeira polícia que se instaurou no Brasil foi para quê? Foi para impedir que haja uma revolução da parte da população negra e a escravidão termine. Então, era basicamente para reprimir violentamente a população negra no Brasil, para isso que era. E até hoje, a oração dessa instituição da polícia tem no símbolo duas pistolas cruzadas à frente de folhas de cana de açúcar e café, que era o trabalho que faziam as pessoas escravizadas naquela época. Duas pistolas cruzadas acima de folhas de cana de açúcar e café era um símbolo claro de qual era a função dessa polícia. Olha aqui essa imagem. As vítimas das intervenções policiais no Brasil. Bom, 99% são homens. Por quê? Porque os homens são que cometem mais delitos, né? Em grande escala. Agora, desses homens, dessas vítimas, quase 80%, 79,1% são pessoas negras no Brasil. E vocês podem dizer, sim, mas isso é porque a maioria da população é negra. Eu vou dar uns dados aqui que vai provar que não é por causa disso. Porque quando a gente vai ver por estado, o estado a gente vai ver que isso não é bem por causa do número de população. Bom, em 2020, olha só esses números. A polícia matou 3.148 pessoas só no primeiro semestre. De janeiro até junho, a polícia matou 3.148 pessoas aqui no Brasil. Que aumentou uns 7% de 2019, onde já tinha matado 2.934 pessoas. Delas, 80% era brasileiro. Perdão, brasileiro não, era negro. Essas 3.000 pessoas. Um estado como o Amapá, por exemplo, que é pequeno, tem baixa nível de população, 8,1% cada 6.000 habitantes foram mortos. Bem. Então, no Rio de Janeiro, 2019, 1.814 mortos, 86% eram negros. Agora, isso que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, olha aqui na Bahia. A polícia matou 650 pessoas em 2019. E 97% eram negras. Quando a população negra da Bahia é 76%. Então, olha aqui, 97% dos mortos pela polícia são negros e 76% da população do estado é negra. O Ceará faz anos que se nega a falar qual é a cor das pessoas que está matando. Se sabe que mata muitas pessoas, mas não se sabe qual é a cor deles. Eles se negam a dar essa informação. Isso é uma forma de racismo institucional. Quero dar esse número, mas São Paulo, que a população negra é só 34,8%. Do total de mortos pela polícia, em 2019, 62% são negros. Então, não é válido esse argumento de que a polícia mata mais negros porque tem muitos negros aqui no Brasil. Primeiro, isso já de por si não deveria, mesmo que isso não deveria acontecer. Claro, é a realidade de São Paulo, quando 60% dos mortos são negros e é baixíssima a população de negros em comparação com outros estados do Brasil. A Sani está dizendo a morte dos negros se dá por existir o racismo ideológico. Sim. Bem,
Então, o que estou querendo dizer? As polícias são racistas e eles andam todos na mente vamos matar negros. Não é bem essa ideia que quero passar. É, apontar aos indivíduos da polícia como racistas. Isso, lembra que quando a gente está falando de racismo aqui, está falando sobre racismo estrutural, sim? E o que a gente está querendo ver é como a história impacta na realidade de hoje. Algumas informações que vão nos ajudar a compreender também o porquê de tantas mortes assim no Brasil, de pessoas negras no Brasil, é quando a gente vai ver outras áreas da sociedade como são impactadas com racismo. Hum, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou um comentário aqui, enquanto eu vou abrir. Oi, Matias. Oi? Pode falar. Eu gostaria de só esclarecer o que eu escrevi a respeito de racismo ideológico, Sim. e é justamente o que você está falando. O racismo ideológico é quando se parte do pressuposto que o negro está errado, Sim. ou que o negro não pode ter aquele bem. Exemplo, um negro dentro de um carro novo, ele vai ser mais vezes parado pela polícia do que se fosse um branco, porque Sim. parte-se do pressuposto que ele não tem condições para ter aquele carro. Inclusive, nós temos um caso de um cliente do Carrefour que aguardava dentro do carro a esposa e foi espancado até perder os dentes da boca, porque achavam que aquele carro, na época, era um EcoSport do ano, tá? Porque ele não poderia ter aquele carro. E ele dizendo que o carro era dele, até que permitiram ele mostrar os documentos. Então, partiram do pressuposto de ser o racismo ideológico, tá? Como também se parte do pressuposto que ele está errado. Se você vir um homem negro apanhando, as pessoas passam e acreditam que ele mereceu. Não intervêm, porque acreditam que ele fez alguma coisa. Se é um branco, haverá uma certa comoção para que ele não apanhe. Houve também uma pessoa, dono de um carro importado muito caro, ele fez uma pegadinha. Ele colocou um amigo branco, que filmou de longe, né, tentando abrir o carro. As pessoas passavam e perguntavam se ele queria ajuda. O que aconteceu? Ele explicava, não, minha chave ficou lá dentro, não estou conseguindo abrir. E as pessoas tentavam ajudar. Quando o proprietário do carro, que era negro, tentou abrir o carro, até a polícia foi chamada e ele foi parar com o rosto no chão. Ele, o proprietário do carro. Então, esse é o racismo ideológico. É por isso que mais homens negros morrem, porque também existe esse racismo ideológico. Parte do pressuposto que ele está errado. Obrigado, Sani. Bem claro, acho que você está querendo ilustrar. Por exemplo, eu citei o que falou o vice-presidente do Brasil no ano passado, quando foi consultado pela morte da criança João Pedro, numa favela, pela polícia, numa favela no Rio de Janeiro, que ele disse que não existe racismo no Brasil, mas o que existe é desigualdade, ele disse. E que é uma realidade que as pessoas negras são mais pobres, ele disse, no Brasil. Agora, muitas formas isso é uma falácia, mas simplesmente vamos pegar dessa perspectiva. Por que existem mais pessoas? Por que as pessoas negras são mais pobres no Brasil? É por causa do racismo. Então, isso também é uma forma de racismo estrutural, uma forma na qual se reflete a história do Brasil, é que o fato das pessoas negras serem mais pobres. Então, eles sofrem por racismo, por pobreza, e no caso das mulheres, também por sexismo. No caso das pessoas LGBT, somam ainda esse fator. Então, não é simplesmente por pobreza. Muitas coisas que os negros que as pessoas negras sofrem é por pobreza, mas muitas vezes eles são pobres também por causa do racismo. E não se limita nem perto o racismo à pobreza. Exatamente, Sani disse. Somos mais pobres porque fomos subjugados. Compartilhar a tela mais uma vez aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui.
Bem, dá para contar isso? Aqui. Ok, vou passar uns slides aqui, então, e algumas informações. Coisa aqui menor. Ok. Esses são alguns dados de umas pesquisas foi a última pesquisa que se fizeram, lamentavelmente, a nível nacional, em geral, com relação à desigualdade no Brasil, enquanto a números, que foi em 2009, tá? Então, eu sei que foi bastante tempo atrás. Na realidade, que não mudou muita coisa, se a gente vai ver porque tem dados, tem informações de assuntos individuais, mas não um estudo geral e completo como esse, que foi o último que se fez, que foi em 2009. Essa sobre a taxa líquida de escolarização no nível de ensino médio, por raça e gênero, tá? Então, vocês vão ver que isso começa no Brasil, isso começa em 1995. Já isso aqui. Aqui. Estava dizendo, então, que a escolarização, o primeiro que a gente pode ver, é maior nas mulheres do que nos homens. As mulheres brancas têm mais escolarização que os homens brancos. As mulheres negras têm mais escolarização que os homens negros, tá? A gente vai ver vários dados e para tirar algumas conclusões. Claramente, obviamente, a mulher negra, mesmo sendo mulher, está mais abaixo do que o homem branco, a escolarização. Tá? Então, a gente já vê o racismo aí, porque se a mulher negra fosse mulher branca, a taxa de fosse a mesma situação, a taxa de escolarização teria que estar aqui em cima, não aqui embaixo. Tá? Então, isso é uma forma de ver o racismo. Olha os dados aqui. Desocupação, quer dizer que pessoas que não têm trabalho com 16 anos ou mais, de acordo com raça e gênero. Em porcentagem, isso aqui. Aqui, pessoas brancas, masculino, 4,6% dos homens brancos em 1995 eram desempregados. Em 2009, 5,3%, cresceu um pouquinho. Pessoas brancas feminino, 6,4% desempregadas. Em 95, 2009, 9,2%. Quando a gente vai a pessoas negras, o masculino, 5,95, 5,4% desempregados, 2009, 6,6%. E olha as mulheres, na 95, 7,9% da população negra era desempregada e em 2009, 12,5%. Então, olha a diferença de desemprego de um homem branco para uma mulher negra é 3 vezes mais. É gritante a diferença. Taxa bruta de escolarização no ensino superior. Tá? Não vamos ser muito precisos com os dados por causa de tempo. Vocês veem mulheres negras, negros, homens brancos, mulheres brancas. Esse aqui são pessoas negras, esse aqui são pessoas brancas. 20% de escolarização em 2008 das mulheres negras e as mulheres brancas 40%, o dobro. Enquanto os homens é basicamente também o mesmo, o dobro de diferença de homens brancos para homens negros. Rendimento médio mensal. Essa estatística aqui a Sani está comentando mesmo que está comentando, a mulher negra é quem mais sofre, tanto pelo sexismo quanto pelo racismo, exatamente. Compara a
o rendimento médio mensual, que é basicamente o quanto salário a pessoa obtém, basicamente, dos homens negros, mulheres brancas e mulheres negras, em comparação com o homem branco, tá? Então, por exemplo, um homem negro vai ganhar, que estudou menos de um ano, em comparação com o homem branco que estudou menos de um ano, vai ganhar os 76% do que um homem branco ganha na mesma situação. Opa. Agora, uma mulher negra vai ganhar 34% do que um homem branco com o mesmo estudo ganha. Então, vocês veem a diferença abismal por sexismo e por racismo. É só olhar nos próximos níveis de estudo, para quem fala que isso também tem a ver porque, não sei, se alguém ouça dizer que é porque não estuda, etc. Com pessoas que estudam de 9 a 11 anos, uma mulher negra ainda assim vai ganhar só 44% do que ganha um homem branco que estudou a mesma quantidade. Bem, esse é um dado em relação à pobreza. Em relação à pobreza, laranja é extremamente pobre, amarelo é pobre, azul é pessoa em situação vulnerável e azul claro é não pobre. Vulnerável é uma pessoa que tem uma casa, mas não tem saneamento básico, tem condições precárias de vida. Sim, tem vários problemas, não precários, mas vários problemas de condições de vida. Olha aqui, homens brancos extremamente pobres, 2,9%, enquanto homens negros, 7% dos homens negros são extremamente pobres, ou eram extremamente pobres em 2009, quando 2,9% dos homens brancos. Pobres, homens brancos, 5,6%, homens negros, 12,9%. É praticamente em todos os dados o dobro de pessoas, de porcentagem de pessoas negras. Lembra que isso é em porcentagem, não é número. Então, o dobro de porcentagem de homens negros vai ter que de homens brancos. Vulnerabilidade, 38%, homens brancos, 52%, homens negros. Homens negros não pobres, só há 27,9%, quando mais da metade dos homens brancos não são pobres. Mulheres brancas, o mesmo, mais da metade não são pobres. 38% está em situação de vulnerabilidade, que é basicamente o mesmo que o homem branco. 5,5% são pobres e 3,1% são extremamente pobres. Quanto a mulheres negras, é o maior índice de pobreza de todas as categorias. Mais uma vez, 7,4% são extremamente pobres, 13,4% são pobres, 53% estão em situação de vulnerabilidade e só 26,3% das mulheres negras não são pobres no Brasil. Acho que eu vou mostrar só mais essa informação. Essa a ocupação da população segundo categorias, por gênero e raça, ou cor. Olha aqui, trabalhos de conta própria, homens brancos têm 23%, homens negros 24%, mulheres brancas 15%, mulheres negras 16%. Então, olha aqui, a população negra trabalha mais por conta própria do que a população branca no Brasil. Tá? Isso parece muito lindo, olha só que bom. Mas, olha o seguinte, quando a gente vai falar de empregadores,
Homens negros só 3,5, mulheres negras só 1,4. Homens brancos 7,9, mulheres brancas 3,8. Então, quando a gente vai pensar em empregadores, mais uma vez, tem o dobro de empregadores brancos do que negros. Então, o que é isso de conta própria dos negros? A maioria desses empregos são pessoas que estão vendendo comida na rua, são pessoas que estão, enfim, fazendo muitas coisas, mas não estão tendo empregos de conta própria que dão dinheiro. Entendeu? Não significa que eles estejam fazendo dinheiro porque eles tenham empregos de conta própria. Ou seja, porque talvez o mercado não investe em pessoas, em, em negócios que são dirigidos por pessoas negras. Talvez não, com certeza, isso é um fato, na verdade. Tem muito menos inversão para empresas que são dirigidas por pessoas negras. Olha aqui, empregada doméstica. Homens brancos, 0,8. Homens negros, 1,1. Mulheres brancas, 12,5. E 21,6% da população de mulheres negras são empregadas domésticas. Então, não somente no nível de pobreza, a gente vê a desigualdade por cor e por gênero, e por sexo. Quando a gente vai ver quais são as ocupações quais são os trabalhos que ocupam as mulheres, as pessoas negras e as pessoas brancas na sociedade, são completamente distintos. É grande o número de mulheres negras que ainda continuam se ocupando das mesmas coisas que se ocupavam as mulheres escravizadas durante a época da escravidão. Que não teve uma mudança enquanto qual é a ocupação das mulheres negras. 20% é um número muito grande. Ok. Então, o que quero que a gente reflita? Para de compartilhar aqui. Já vamos terminar. Por causa de tempo, vou abrir comentários, mas vou fazer por que estamos dando todas essas informações. Primeiro, fica claro nessas informações que existe um racismo estrutural que mantém os negros subjugados em distintas formas até hoje, que são simplesmente dados frios, são números frios isso aí. Não fala sobre a realidade de quantos sofrimento isso gera nas pessoas. São números frios que demonstram a diferença da realidade entre pessoas negras e brancas, especialmente mulheres, como se trata de mulheres. Isso prova, primeiramente, que o racismo estrutural no Brasil existe, de forma clara. E isso prova que as pessoas que a situação não tem mudado muito para as pessoas negras, mesmo que a escravidão foi abolida centos de anos atrás. E quero que a gente reflita em como isso impacta, não somente na sociedade, como isso impacta todas as áreas da vida das pessoas negras e como as pessoas que não são negras ou brancas se veem beneficiadas ou têm privilégios que as pessoas negras não têm. Eu, como uma pessoa que não entro dentro da categoria de pessoa negra no Brasil, o que quis fazer com essas apresentações é usar o meu lugar de privilégio, minha voz, para trazer à tona um assunto que é muito importante, muito sério aqui no Brasil, que acredito que não está sendo considerado o suficiente na hora de a gente falar de igualdade. E sendo pessoas que moramos num contexto como o Brasil, acho que era importante a gente falar de racismo no Brasil, de sexismo no Brasil, no contexto que a gente vive. Porque a gente está aprendendo por meio de parábolas de história nos Estados Unidos, mas são parábolas que simplesmente têm que chamar nossa atenção a qual a realidade que a gente vive. E as pessoas no Brasil não vivem a realidade nos Estados Unidos, vivem a realidade no Brasil. E o racismo no Brasil
é muito distinto ao racismo nos Estados Unidos. Porque as pessoas negras no Brasil são uma minoria social, porque são tidas como uma minoria e oprimidas como uma minoria, mas não são uma minoria demográfica, são mais da metade da população do país. Então, eu queria convidar cada um a refletir como isso impacta nas nossas vidas, sendo pessoas negras, sendo pessoas brancas, e como impacta isso no movimento. Queria terminar fazendo o mesmo chamado, ou talvez convite, que eu fiz na última vez, que requer a colaboração de pessoas no movimento, tanto negras quanto brancas. Mesmo que você não perceba, não se identifique, você é afetado por esse racismo estrutural no Brasil. Sendo que você é privilegiado como pessoa branca, ou que você é oposto de privilegiado, você é oprimido, você você fica com muito menos vantagens por ser uma pessoa negra. Mesmo que você não perceba, isso acontece, isso impacta a sua vida. E isso impacta também esse movimento. E é muito importante que na hora a gente falar igualdade, que é a mensagem que Deus está abrindo cada vez mais para nós, como movimento, tenhamos uma representação correta do que o Brasil é. É muito importante que as pessoas negras, mesmo que seja difícil, que consigam ganhar sua voz e que consiga ganhar e dar a sua voz nesse movimento, nesse país especialmente, que não somente para falar de racismo, que estejam mais na frente apresentando, que estejam mais representando um Brasil que é a mais da metade da população é negra, que estejam ocupando posições no movimento, ajudando no que puderem. Porque a representatividade é uma coisa importante, não somente para nós, senão para as pessoas os levitas que vão chegar de fora, que vão ter que ver que a gente vive, que a gente pratica a mensagem de igualdade que a gente prega, né? Então, gostaria de encerrar por aqui, não sem primeiro abrir o microfone para que faça um comentário, que vou pedir para não se estender demais por causa do tempo, mas que se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, que possa falar agora. Sabe o que eu penso também, Matias? Eu acho que a gente viveu romantizando as coisas. A gente romantizou a Bíblia, né, em alguns aspectos. A gente romantizou o nascimento de Cristo, e ali a gente colocou que ele nasceu numa manjedoura, e por aí vai. E realmente é uma realidade, né? Mas, assim, se a gente for olhar nos dias de hoje, ele era um menino pobre, filho de uma mãe solteira, com um pai adotivo, entendeu? Que foi presenteado por várias religiões e teve que viver foragido, né? Com asilo político, entre aspas. A gente só vê o lado romântico. E a gente também acho que romantizou o racismo. Porque a gente não vê algemas, aquelas surras que se tomavam e outras atrocidades que foi feita ao povo negro, a gente acha que o racismo acabou, mas ele não acabou. E ficar calado diante disso tudo é uma atitude racista. Não é porque você tem dois amigos pretos que você não é racista. A gente precisa desconstruir isso. E como eu mesma falei em outro momento, a gente preto foi criado numa estrutura racista também, porque o racismo ele é estrutural. Então, a gente também tem atitudes racistas, como a mulher também tem atitudes machistas. Então, assim, não é fácil, é uma desconstrução, e a gente precisa, para aqueles que desejarem a salvação, desconstruir isso tudo. Então, assim, a gente precisa nos permitir falar, desconstruir esses conceitos. O Brasil, ele é racista e, infelizmente, eu vou colocar o mundo dentro de estereótipos ou visões diferentes. O mundo ele é racista. Então, a gente precisa olhar e ver que, infelizmente, o povo negro, dentro da estrutura Brasil, né? Agora não vou falar de Estados Unidos e outros países,
porque vivemos num racismo velado aqui no Brasil. Porque lá nos Estados Unidos houve a segregação tão nítida que tinha bebedores para brancos e para pretos, banheiros para branco e pretos, e a gente não viu isso aqui no Brasil. Aí parece que ele não existe. Então, assim, é uma sugestão que eu dou ao grupo, aos irmãos que estão, que a gente precisa orar ao Senhor, pedir a Ele que a gente tenha uma outra visão. Eu acredito que a gente precisa ter esse carinho, esse pensamento, e lembrar que, infelizmente, o racismo existe. Obrigado, Sani. Ok, muito obrigado. Vamos encerrar com uma oração. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por essa manhã de estudo que temos passado. Obrigado pela oportunidade de nos reunir com irmãos ao redor do Brasil para meditar sobre, nesse momento, sobre desigualdade no Brasil. Desigualdade que tem cor, Senhor, e que tem sexo também, tem gênero. No mundo inteiro, mas especialmente quando pensamos no país que estamos vivendo. Senhor, nos ajuda a compreender melhor esses assuntos. Ajuda cada irmão, cada irmã a entender o papel que cada um tem nesse problema social. Ajuda a nos desconstruir, como falou a irmã Sani, para que possamos nos construir como cidadãos do reino dos céus, onde não há diferença nenhuma entre as pessoas. Nos abençoa, Senhor, né, nessa caminhada que temos para nos preparar para o céu e também para fazer o trabalho que temos que fazer aqui na Terra. Alcançar a cada pessoa, especialmente aqueles que são abandonados pela sociedade. Que abençoe o restante do sábado de cada irmão e irmã que fica conosco, dividimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.